Pode iniciar. Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula hoje para o concurso da PM. E hoje iremos fazer uma redação e debater sobre o eixo cultura, né? A necessidade de democratização do lazer no Brasil, tá? Aí, o tema em si, ele não está problematizado. Necessidade de democratizar. O que é democratizar? Quando algo não está democratizado, é quando ele não está acessível à população, entendeu? Então, se caísse um tema assim que não está problematizado, por exemplo, a importância do lazer, a necessidade de democratizar, então vocês iriam afirmar, na hora de apresentar o tema, que está havendo a falta de democratização, entendeu? Por quê, gente? Porque nem todos têm acesso ao lazer. Tem gente que nunca foi a um cinema, nunca assistiu, nunca pôde ir a um cinema, nunca foi a um museu, né? Então, a cultura, ela não é acessível a toda a população, né? Porque tem um custo, e a gente sabe que tem uma parcela da população desfavorecida. Então, não é acessível a todos. Então, nem sempre está democratizado. Entendeu? Então, vocês têm que problematizar dizendo que não está acessível. Agora, vamos debater. Vocês já pensaram nas teses? O que são as teses? São as causas ou as consequências do problema. Por exemplo, o que está faltando para que o lazer seja acessível? A resposta pode ser teses. Quais são as causas por que é que o lazer não é acessível? A culpa é de quem? Quais são os motivos que vocês acham que está faltando para que o lazer seja acessível? Que teses vocês escolheriam nesse tema? Tem algumas possibilidades. Alguém quer opinar? Da sua opinião? Lucas? Bom, professora, atualmente, né, o crescimento de impostos, né, o trabalhador ele vive em prol somente de tentar levar pelo menos uma alimentação para casa, com tanto imposto que a gente está pagando ultimamente. E também Então, então tu quer abordar tipo devido a questões financeiras, né? a social. Problemas financeiros. Pode ser, pode ser. Gente, e aquela outra tese que eu disse que sempre dá certo, que vocês já podem levar ela pronta. Dá certo essa? A do governo, né? A do governo pode ser uma ou não? Sim. Pode ser, né? Vocês vão culpar o governo, pode dizer que ele está preocupado mais com questões econômicas, né? E não favorece o acesso, porque o governo podia criar de forma gratuita, né? Vários espaços de lazer, construir tudo, políticas públicas. Então, vocês podem realizar essa crítica, né? Tem mais alguma tese que vocês estão lembrando que possa ser discutida nesse tema? Fora essas apontadas, Secretaria da Cultura. Sim, a Secretaria da Cultura poderia ser um agente bem legal escolhido na hora de concluir, né? O governo, por meio da Secretaria da Cultura, né, promover formas gratuitas. Muito bem, e a sua sugestão. Está bem informado sobre um ministério bem. Tudo isso vai ser avaliado, gente. Se vocês trazem o Ministério da Cultura, o corretor vai logo pensar: nossa, ele já trouxe um ministério no eixo do tema, né, para resolver. Se for sobre economia, o Ministério da Economia, né? Sobre o eixo trabalho, o Ministério do Trabalho. Então, tudo isso está sendo avaliado no quesito argumentação, que tem que ser combinando, né, pertinente. Gente, será que a desigualdade social eu poderia usar como tese? Será que é toda a população que tem acesso ao lazer? A gente sabe que existem dois Brasis. Inclusive,
Eu não sei se vocês conhecem o repertório do Ariano Suassuna, que eu sempre coloco ele, né, nas apostilas. Falou em desigualdade social, já pode, né, levar essa. A tese de desigualdade social, pense como ela dá certo em muitos temas. A fome no Brasil, a questão do envelhecimento da população, assistência social também dá certo como agente de varejo, também dá certo. Sim, gente, a questão da desigualdade social. O Brasil existe dois. Existe o Brasil dos favorecidos, né, daquela população que tem condições financeiras, né, de frequentar todos os tipos de acesso à cultura, e existe o lado desfavorecido, que luta para sobreviver, né? Então, vai gastar dinheiro com cultura, se tem que gastar com alimentação, com saúde, então vai tirar de onde não tem para outro eixo, então vai ficar desfavorecida. Então, a desigualdade social é uma tese bem importante para vocês levarem também no dia da prova. Dá certo também a desigualdade social no quesito aí dos idosos, também dá certo, viu? Pois vamos começar a redação. Eu mandei alguns repertórios coringas, né? Vocês espero que tenham copiado, estudado, que é muito importante vocês colocarem repertório para que vocês não produzam as 20 linhas só pelo que vocês sabem do tema, né? Então, eu coloquei. Eu vou fazer da forma que eu fiz a outra, para ficar uma forma já mais familiarizada, entendeu? Eu vou começar com a República, mas tem vários tipos de repertório que poderia começar, entendeu? Tem o Thomas More também com a obra Utopia, que é Coringa. Aqueles repertórios que eu coloquei lá na apostila, todos dão certo para começar, entendeu? Só que eu vou começar com a República, que eu já mostrei a redação nota 20, que colocou ela. Inseri também na redação que eu fiz sobre o abuso de autoridade, né? Então, vou colocar também nessa. Tiago, tá no jeito aí de começar a digitar? Gente, então vamos iniciar. Pronto, vamos iniciar a introdução. Coloca assim: em seu livro, A República. Em seu livro. Aí, a obra ela tem que ser destacada entre aspas, abriu, fechou as aspas em maiúsculo, tá? Seja qual for você colocar inicial maiúscula. A maiúsculo, República, também maiúsculo. Em seu livro, A República, vírgula. Em seu livro A República, o filósofo Platão idealiza uma cidade livre de desordens e problemas. Aí eu vou deixar só até aí, porque se eu for colocar a parte que eu separei, que eu parafraseei na apostila, fica um pouco grande, porque a redação é só 20 linhas, mas pode deixar até desordens e problemas. Uma cidade livre de desordens e problemas. Gente, outra questão que eu quero chamar muita atenção de vocês, inclusive, na próxima aula, eu quero colocar algumas redações, eu não vou citar nome de ninguém, tá tendo vários errinhos iguais, né? Vocês nem se encontram para produzir, tá tendo, olha, essa semana que teve mais erro foi com os conectivos. Vocês estão tendo um pouco de dificuldade na hora de estabelecer o sentido. Por exemplo, o sentido é de causa, o sentido aqui é de oposição, o sentido aqui é de semelhança. Então, houve vários erros eu já corrigi, só falta as que me foram enviadas antes de hoje, eu já corrigi, só que eu gosto de enviar durante o dia, porque de noite o scanner sai a marca do celular, assim, quando eu coloco para foto, fica preto, aí eu vou mandar amanhã. Mas teve vários erros com os conectivos. Sempre que o repertório for positivo, como esse do Platão, né? Esse aqui é um repertório positivo, uma cidade sem problema, sem desordem, isso seria maravilhoso, né? Mas não existe essa sociedade, então você tem que mostrar que é diferente do que o Platão idealiza. Mas teve redações que colocou um repertório negativo, gente. Então, quando você coloca um repertório mostrando que é um erro, por exemplo,
quando eu digo que o filósofo Pierre Bourdieu afirma que a sociedade vive por hábito, seja positivo ou negativo. Aí é uma citação negativa. Por exemplo, se eu tiver o hábito de ter preconceito, é negativo. Então, eu não posso dizer entretanto. Gente, se eu coloco entretanto, eu estou dizendo que na sociedade não existe preconceito. Então, eu tenho que usar algo semelhante. Eu tenho que dizer de maneira análoga a ideia de Bourdieu, entendeu? Eu tenho que dizer analogamente a citação. Então, houve várias pessoas que colocou o entretanto, contudo. Então, você está se contradizendo aí, vai perder ponto no quesito aí, argumentação, porque você está contrariando o seu repertório. Se você diz que a sociedade tem o repertório está ótimo. O problema foi na hora de ligar o argumento, entendeu? Então, ó, eu percebi, eu acho que eles tiveram essa dificuldade porque eu sempre estou colocando um repertório positivo. Por isso que nessas que eu estou colocando é o entretanto, ou contudo, ou todavia. Por quê? Porque o repertório do Platão é um repertório positivo. É ótimo o repertório do Platão, assim, por exemplo, se não existisse se existisse uma sociedade sem problema. Não existia, nem precisava cadeia, né, para levar ninguém preso, se a sociedade não existisse desordem e problema. Mas não existe a sociedade que ele idealiza, né? Então, quando o repertório, anotem aí essa regra, quando o repertório for positivo, os conectivos são, entretanto, todavia, no entanto, mas quando o repertório for negativo, aí vocês vão usar um conectivo de semelhança, de maneira análoga, analogamente, desse modo, nesse sentido, entendeu? Sim, pois vamos lá. Eu disse o repertório aí, né? Em seu livro A República, vírgula, o filósofo grego Platão idealiza uma cidade livre de desordens e problemas. Então tá curtinho, em uma linha, um pouquinho da outra vocês escrevem. Agora nós vamos confrontar, né? Nós vamos mostrar que na sociedade não existe essa cidade. Então você pode dizer contudo, pode colocar todavia, no entanto, qualquer um. São todos da mesma família. Coloca aí, no entanto, vírgula. A ideia do filósofo pode ser não se efetiva no cenário atual, pode ser não é plenamente efetivada na sociedade atual ou odierna. Que agora você vai dizer que não existe essa sociedade sem conflito, sem problema. Entretanto, a ideia do filósofo não é plenamente efetivada no cenário atual, vírgula. Aí agora nós vamos apresentar o tema, gente. Visto que, ou uma vez que, ou dado que, agora você vai colocar um conectivo de causa, para mostrar que o tema é um problema. Visto que o tema é a necessidade da democratização do lazer no Brasil. Agora vamos apresentar o tema. Sim, vocês estão sendo avaliados com a abordagem do tema. Gente, nós vamos abordar o tema do jeito que aparecer. Se vocês não souberem sinônimos, pode colocar do jeito que está lá. Porque a não abordagem de todos os elementos pode ser que o corretor ache que sua redação está tangente. Que é isso, é quando não aborda o tema de forma completa. Então, pode colocar, visto que a necessidade da democratização. Eu vou problematizar depois do tema, mas quem quiser problematizar logo, tá certo. Por exemplo, quem quiser dizer assim, visto que ainda há falta de democratização do lazer no Brasil, ou então, quem não quiser colocar um termo negativo antes do tema, porque aqui, gente, não está problematizado. Você pode problematizar só agora, por exemplo, visto que, aí pode colocar, a necessidade da democratização do lazer no Brasil ainda é uma realidade na sociedade brasileira, ou então ainda é um problema, ou então representa um obstáculo de grandes proporções. Você pode problematizar no fim, entendeu? Ou então colocando um termo antes, um termo que dê um sentido negativo ao tema. Visto que a necessidade da democratização do lazer no Brasil
ou então pode ser a necessidade de democratizar o lazer no Brasil, representa um obstáculo de grandes proporções, né? Infelizmente, ainda atinge muitas regiões, principalmente o Nordeste, né? De grandes proporções. Pronto, gente, feito isso, o que é que falta para a gente finalizar a introdução? A gente já fez a contextualização, que não é obrigatória. Você simplesmente poderia começar aí já com o tema, entendeu? E agora as teses, mas eu coloquei um repertório curtinho antes, já apresentamos o tema, agora só faltam as duas teses. O que é isso? As causas ou consequências. Agora nós vamos citar 2 motivos que causam essa falta de acesso ao lazer, entendeu? Eu acho que é melhor falar sobre a negligência do governo, deixa logo essa certa, e a desigualdade social. Vamos deixar essas duas? Ó, então, para colocar as teses, vocês vão colocar agora um conectivo. Nunca colocar, gente, não é para colocar os conectivos adversativos na hora de apresentar as teses. Vocês não podem dizer, contudo, esse problema ocorre devido, entretanto, não pode, tá? Senão você está se contradizendo, o problema ele existe. Então, vocês têm que usar um conectivo de semelhança. Pode ser, vários, gente, nesse sentido. Qualquer um tá certo. Desse modo, entendeu? Ó, então coloca desse modo, desse modo, desse modo. Olha, hoje eu vou apresentar as teses. Tem várias formas de você apresentar as teses. Eu vou apresentar as teses hoje de uma forma diferente, que vocês podem fazer assim também na próxima redação. Coloca assim, desse modo, ão com H, H-A-O, tio, hão de serem analisadas as causas que fortalecem esta questão. Aí você vai citar na frente as duas causas. Entendeu? Então, vocês podem fazer assim também, é outra forma. Ou então pode dizer, esse problema ocorre devido à negligência do governo, vírgula, como também a omissão, ou como também a desigualdade social. Sim, hão de serem analisadas as causas que fortalecem esta questão. 2 pontos. Agora você vai citar 2 causas. A negligência governamental, ou do governo, como faz, a negligência governamental e a desigualdade social. Ponto. Desse modo, hão de serem analisadas as causas, pronto, que fortalecem esta questão, 2 pontos. A negligência do governo e a desigualdade social. Pronto, gente, feito isso, a introdução de vocês está do jeito que o edital pede, né? Está contextualizada, não é obrigatório, mas fica melhor. Gente, nunca um repertório foi demais numa redação. Não vão pensar, se eu colocar repertório, o corretor não vai gostar. Não tem como ele não gostar. Porque isso mostra conhecimento de mundo, isso mostra validação do seu argumento. Quando você diz um argumento, quando você mostra qualquer período um argumento e você prova com um repertório, você está validando seu argumento. O corretor não vai ter que discordar ali. Do jeito que você falou, alguém que estudou, alguém renomado, também falou. Então, você leu e está informado sobre aquilo. Entendeu? Então, nunca é demais, gente, repertório. Pronto. Agora nós vamos para o desenvolvimento. O que é que primeiro tem que ter? Vamos fazer primeiro o tópico frasal. Qual foi nossa primeira tese? Então, nós vamos culpar que a falta que está havendo carência de acesso ao lazer por conta da negligência do governo. Então, vamos fazer o tópico frasal. Vamos colocar o diante desse cenário, vamos deixar logo certo, tá? Então, coloca aí, Tiago, diante desse cenário, vírgula,
Ah, gente, outra coisa. Tá faltando vírgula. Teve uma redação aqui que todos os conectivos, isso aqui, quando vem somar, vocês têm perdido ponto, viu? Depois dos conectivos, você já pode colocar a vírgula. Faltou vírgula praticamente diante de quase todos os conectivos. Então, na hora que colocar o conectivo, vírgula na frente. Tá bom? Então, ó, diante desse cenário, vírgula. Diante desse cenário, vírgula. É válido ressaltar que. Agora eu vou trazer a mesma tese para o sinônimo. Omissão do governo, é a mesma coisa que negligência do governo. Então, você está mostrando para o corretor que você ainda tem um domínio dos sinônimos da língua portuguesa, que você ainda sabe que negligência do governo é a mesma coisa que omissão, tá bom? É a mesma coisa, gente, para não repetir. Diante desse cenário, vírgula, é válido mencionar que a negligência do governo agrava esse problema. Não precisa repetir o tema, o corretor vai entender que esse problema é a carência de acesso ao lazer. Então, pronto, construímos o tópico frasal aí, quem tiver uma letra pequenininha, uma linha. Diante desse cenário, vírgula, é válido mencionar que a omissão do governo atua como agravante do problema. Você pode dizer a displicência da máquina pública, a falha legislativa, gente. Tudo isso é a mesma coisa que a omissão do governo. Pronto, tópico frasal. Só isso, ninguém vai falar nada aí porque que ele é culpado, só apresenta a tese. Agora, é muito bom a gente colocar um repertório, gente. Porque se eu não colocar um repertório, agora eu teria que fazer o quê? De 4 a 5 linhas só falando sobre a carência do lazer. Então, o repertório vai ajudar até nisso, vai ficar menos para vocês falarem. Então, qual é o repertório que combina com o governo? Eu mandei uma folha de repertório, mas o que eu acho melhor, que eu falei para vocês, é o do Thomas Hobbes. Então, culpou o governo, já joga ele na frente, né? Então, ó, você vai colocar agora um conectivo de ligação. Pode ser nesse sentido e desse modo já colocaram, né? Pode ser a esse respeito, entendeu? Pode ser sob essa lógica, sob esse viés, entendeu? Coloca aí, Tiago. Sob essa lógica ou sob esse viés, vírgula. Thomas Hobbes. Gente, aí o Thomas é Thomas. Thomas Hobbes é Hobbes. Sob essa lógica, vírgula. Thomas Hobbes, vírgula. Filósofo inglês, vírgula. O que ele diz? Defendia que é dever do Estado. Aí esse Estado aí é com E maiúsculo. Vocês vão colocar com E maiúsculo, porque é o Estado com sinônimo de nação. Não vamos perder ponto à toa. Se colocar o Ezinho de escola, tá errado, tá? Vírgula. Defendia que é dever do Estado, com E maiúsculo. Defendia que é dever do Estado. Defendia que é dever do Estado proporcionar meios que beneficiem toda a coletividade. Gente, outra coisa, vocês estão repetindo muito o termo sociedade, eu vou mandar uns sinônimos. Ó, sociedade é a mesma coisa que comunidade, povo, que mais? Nação, engrenagem social. Então, sempre que for se referir à sociedade, vocês podem trocar por nação, por comunidade, para não estar usando toda hora sociedade. Teve uma redação que está circulada aqui 6 vezes o nome sociedade. Né? Então, é muito, é uma repetição. Se o corretor for daquele tipo, né, bem responsável, que corrige realmente linha por linha, pode ser que ele tire ponto no quesito dos conectivos, né, dos de sinônimos. Então, ó, nação, povo, comunidade, engrenagem social, coletividade, é a mesma coisa que sociedade. Sim, me perdi. Thomas Hobbes defendia
que é dever do Estado proporcionar meios que beneficiem toda, vamos colocar coletividade, a mesma sociedade, toda a coletividade. Ponto. Gente, por favor, vamos aprender esse repertório. Nesse sentido. Não, foi isso, sob essa lógica. Pronto. E agora, gente, outra coisa que está faltando muito nas redações é você desenvolver realmente a tese. Deixa eu ver bem aqui. Cadê? Teve uma redação que culpou o governo, tá certinho, tópico frasal certo, colocou o repertório do Thomas Hobbes certinho, gente, mas na hora de fazer a crítica, que é a parte do embasamento, só fez colocar. Nesse sentido, o governo não busca resolver o problema das queimadas. Pronto. Né? Gente, o corretor quer saber por quê? Por quê? O que é que está faltando ele fazer? Eu só reafirmei que ele não faz nada, mas eu tenho que mostrar realmente por que o governo é culpado. O que é que está faltando que ele não faz para o tema não estar sendo um problema? Entendeu? Então, muito cuidado com essa parte aqui. Realmente, essa parte aqui é a parte que os alunos acham mais difícil, que é a parte que realmente você tem que saber o tema. Né? Então, eu já coloquei o tópico frasal, já coloquei o repertório do Hobbes. Agora eu tenho que mostrar aqui por que o governo é culpado. Eu tenho que provar para o corretor que realmente minha tese é importante nesse tema. Então, gente, aqui é uma citação positiva, né? O Thomas Hobbes está defendendo que o governo tem que criar meios que beneficiem a todos, mas a gente sabe que o Brasil é gigante, né? Então, qualquer presidente, gente, como é que ele vai criar políticas públicas? Como é que ele vai conseguir resolver tudo, todos os problemas em relação ao meio ambiente, todos os problemas em relação à saúde? É difícil. Então, é um repertório positivo, mas não existe. Não tem como ele beneficiar todos. Então, o que vocês vão usar? O entretanto, ou todavia, entendeu? Tiago, se tu já tiver usado na introdução todavia, agora vai usar entretanto. Se tiver usado lá contudo, agora vai usar todavia, não repetir, tá? Só que são da mesma família. Então, coloca assim, a concepção do autor, vírgula. Autor é Thomas Hobbes, gente. Colocando autor, o corretor sabe que é ele, tá? Ponto. Agora, a concepção do autor, agora é o terceiro e último período, que é o embasamento. Vamos encerrar agora o desenvolvimento 1. A concepção do autor, vírgula. Todavia, vírgula. Não se aplica ao cenário vigente. Acho que tu já colocou atual. Gente, pode ser ao cenário odierno, ao cenário atual, ao cenário vigente, viu? Ao cenário brasileiro, vírgula. Uma vez que o governo... Oi, Juarez, quer falar? Professor, dá para o menino compartilhar a tela que ele está escrevendo com a gente? Dá, Tiago. Pois tá bom. Tu colocou até aonde, Tiago? Se eu esquecer, vocês me cobram. Visto que o governo não cria ações que resolveriam
que resolveriam o acesso ao lazer da população. Deixa eu ver. Vírgula. Como a criação de políticas públicas. Como a criação de políticas públicas destinadas à participação da sociedade. Tem crase, tá? Destinadas a quê? A participação. Então, aí tem um A escondido, gente, e um apresenta. Então, forma o A puxado. Tem crase. Destinadas à participação da sociedade ou dos cidadãos, tá? Para não repetir sociedade, nos âmbitos culturais. Ponto. Podemos encerrar. Ó, gente, então eu mostrei por quê. Ó, eu falei que o governo é culpado. Pronto. Coloquei um repertório que valide. Realmente ele não está assegurando o bem para todos, né? A coletividade. E agora eu mostrei para o corretor um motivo. Qual é o motivo? Ele não está criando políticas públicas, né, como a destinação do acesso da população a ambientes culturais. Quem quiser, para ficar mais detalhado, citar, por exemplo, a exemplo de museus e bibliotecas, então, a exemplo de museus e bibliotecas, entendeu? Ao cinema, da participação, nos âmbitos culturais, mas pode ser que o corretor queira, né? Se for aqui um corretor bem chato, assim, exigente, né? Pode ser que ele queira exemplos, né? Pronto, já podemos encerrar. Então, tanto que foi bom com o repertório, gente. Vocês só precisaram escrever o quê? Umas 2 linhas, né? Então, é por isso que é bom levar repertório no dia, viu? Pronto, então vocês já podem levar a crítica ao governo. Vocês vão dizer lá no dia, vocês podem dizer que o governo está preocupado mais com as questões econômicas, né? E não disponibiliza total importância aí joga o tema que está lá, entendeu? Ou então vocês vão dizer que o governo não cria políticas públicas, a exemplo, se for sobre a fome, da doação de cestas básicas, entendeu? Vocês vão dar um exemplo em torno do tema lá, para convencer o corretor que realmente sua tese foi importante para aquele tema. Pronto, acabamos. Estamos finalizando. Agora, nós vamos falar sobre a desigualdade social, gente, a tese 2. Então, como é o desenvolvimento 2, vocês vão colocar a tese 2. Pode ser o ademais, o outrocinho, o além disso, qualquer uma que indica adição. Coloca aí, ademais, vírgula. Na hora que colocar o conectivo, já colocar vírgula. Ademais, vírgula. Cabe pontuar. Gente, desigualdade social é a mesma coisa que disparidade econômica, o que mais? Segregação social, é um sinônimo da mesma tese. Então, coloca aí. Ademais, vírgula, cabe pontuar a disparidade econômica ou socioeconômica como agravante. Eu não lembro se eu coloquei foi agravante na primeira. Como impulsionador do revés. Revés é um sinônimo de problema que se refere ao tema. Então, revés é a falta de acesso ao lazer. O corretor vai entender que é um sinônimo de problema que retoma o tema. Ademais, vírgula, cabe pontuar a disparidade econômica como impulsionador do revés. Ponto. Tópico frasal. Agora, nós vamos colocar um repertório que eu queria também que vocês aprendessem, caso lá no dia dê certo usar essa tese, gente. Desigualdade social é uma tese que também é bem usada. Então, coloca assim, ponto, agora o outro período.
A esse respeito, A maiúsculo, começa um novo período. A esse respeito, vírgula. A esse respeito, vírgula. A esse respeito, vírgula. O escritor Ariano Suassuna. É S-U-A-S-S-U-N-A. S-U-A-S-S-U-N-A, Ariano Suassuna. Defende a existência de uma injustiça secular que divide a nação em dois lados, dois pontos. Defende a existência de uma injustiça secular que divide a nação ou o Brasil em dois lados, dois pontos. O dos favorecidos e o dos despossuídos. Ponto. Gente, a capa do livro dele é assim, de um lado é só prédio, né? Uns prédios chiques, né? Casas da população com condições financeiras razoáveis. Oi, Tiago. A nação brasileira em dois lados, ou em duas vertentes, dois pontos. A dos favorecidos e a dos despossuídos. Ponto. Finaliza o repertório. A dos favorecidos e a dos despossuídos. Sim, aí um lado é favela, né? Só favela, a gente sabe que comparado com prédios há uma grande desigualdade social, né? Então, o livro ele vai mostrar só isso, a questão da desigualdade social, por que ela existe, ele vai citar as causas. Então, é um repertório muito bom quando você cita a tese de desigualdade social. Professor, e se lá no dia eu não lembrar do jeito que a senhora colocou? Aí você coloca do jeito que você lembra. Você pode dizer, nesse sentido, a esse respeito, sob esse prisma, desse modo. Ariano Suassuna divide o Brasil em dois lados, em duas nações, né? A da população com condições financeiras razoáveis e a dos despossuídos, ou então da população rica, população pobre, entendeu? Então, vocês vão só entender que tem dois Brasis, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Enquanto tem pessoas que mal sobrevivem com salário mínimo, existem pessoas que ganham 1 milhão por mês, meio milhão por mês, 10 mil por mês. Então, a gente sabe que o Brasil é desigual, gente, é muito desigual. Né? Então, é uma tese muito importante, essa tese de desigualdade social. Ela é muito importante, eu tenho certeza, todo ano essa tese aqui se encaixa no Enem. Todos os anos dá certo usar ela. Eu tenho uma apostila, aquela que eu mandei, tem um modelinho pronto com ela, inclusive o repertório é o do Ariano Suassuna. Pronto. Gente, agora, ó, esse repertório aí, ele é negativo, né? Ele é um repertório negativo. Realmente, infelizmente, existe dois lados. Então, vocês vão concordar com Ariano. Vocês não podem dizer entretanto. Se vocês disserem entretanto, vocês estão se contradizendo e querendo dizer que não existe dois Brasis, que todo mundo é igual. Se vocês usarem o entretanto, todavia. Então, cuidado com o uso dos conectivos. Então, vocês vão agora concordar com Ariano Suassuna, né? Então, vocês podem dizer assim, por exemplo, de maneira análoga, então pode dizer assim, concorda-se com o pensamento do autor ou do escritor, entendeu? Concorda-se com o pensamento do autor, vírgula. Concorda-se com o pensamento do autor, vírgula. Pois a parcela da população pois a parcela da população que se encontra no grupo desfavorecido, né, porque os que são ricos não precisa falar deles, eles podem, né, acessar todas as atividades em relação à cultura. Então, nós vamos ter que falar do grupo que não tem as condições, que o problema está neles, né? Então, colocar assim,
Concorda-se com Ariano Suassuna, concorda-se com o autor, pois a parcela populacional que se encontra no grupo desfavorecido não é detentora do poder aquisitivo. Eita, tá terminando a chamada. Não é detentora do poder aquisitivo que permita